Um conto de Natal. Olá, buscador da luz! Você já leu o conto de Natal de Charles Dickens? Pois, saiba que um conto de Natal é um livro que expande a consciência. Apresento uma breve apreciação para que você possa refletir sobre sua vida e, assim, tomar as importantes resoluções que possam ser necessárias e viver alegremente muitos e muitos natais. Começamos afirmando que Marley estava morto. Sim, o velho Marley estava bem morto. Voltamos ao ponto de partida, que Marley estava morto. É preciso que fique bem claro, ou a história que pretendo contar nada teria de incomum. 7 anos se passaram. Depois de tanto tempo, ainda se podia ler Scrooge e Marley na fachada da casa comercial. Scrooge, com mãos firmes, sabia empunhar as rédeas do negócio. Ninguém conseguia arrancar-lhe uma centelha de generosidade. Era fechado em si como uma ostra. Essa frieza e insensibilidade transpareciam no rosto e em torno de sua pessoa havia uma atmosfera gélida, mesmo em época de Natal. Numa tarde de dezembro, às vésperas do Natal, o avarento sentou-se à sua escrivaninha e começou a examinar documentos relacionados com os negócios. Olhando, vez para o outro, o funcionário que tremia de frio, pois era necessário economizar o carvão. Logo a porta se abriu e seu sobrinho alegremente o cumprimentou. "Feliz Natal, meu tio!" O avarento gelidamente o respondeu. "Feliz Natal? Boas festas? Por quê? Natal é época de encerrar o movimento do ano, liquidar contas e não de dar presentes como todo mundo parece se achar no direito de receber. É um momento em que nos damos conta de que estamos um ano mais velhos e nem um tostão mais ricos. Tempo de dar balanço nos livros e verificar que lucros e perdas se equivalem. E ainda hei de ficar alegre?" O sobrinho responde: "O senhor sabe, meu tio, que há muitas coisas que nos dão prazer e não nos rendem nada, mas nem por isso deixamos de fazê-las. O Natal é uma delas. Para mim, além da tradição que ele representa, o Natal é uma festa de perdão e de gratidão. É a única época do ano em que toda a gente abre um pouco o coração e trata o próximo como se fosse seu irmão. Só por isso eu já gostaria dele, mesmo que não ganhasse um só presente ou uma moeda a mais. Adoro o Natal e me sinto felicíssimo quando chega o seu dia, trazendo um pouco de alegria e beleza a esta terra triste. Deus abençoe o Natal. E eu vim aqui para convidá-lo a jantar comigo amanhã, pois é Natal." "Boa noite, rapaz", resmungou o avarento. E o sobrinho se foi. Nem terminara de pronunciar essas palavras e 2 senhores elegantes entraram no escritório. Traziam pastas e perguntaram: "Este é o escritório de Scrooge e Marley, a quem tenho a honra de me dirigir?" Marley morreu há muito tempo. Faz hoje precisamente 7 anos que o levamos à sepultura. Um dos homens disse:
Nesta época festiva do ano, Sr. Scrooge, é dever da humanidade dar a sua contribuição, por menor que seja, para minorar a situação dos pobres e necessitados que tanto sofrem. O avarento rispidamente respondeu: prefiro interessar-me pela sorte dos meus próprios negócios. Não tenho tempo para perder com a miséria alheia. E boa noite, meus caros senhores. Num abrir e fechar de olhos, o escritório foi fechado, e o avarento caminhava sozinho para a taverna onde fazia as refeições, e depois seguiu para o edifício feio, escuro e sombrio, mesma casa que por anos morava com Marley. O frio e a névoa envolviam de tal modo o velho portão que parecia que o próprio Deus do inverno ali se havia instalado, em triste meditação. Ao botar a chave na fechadura, viu não o velho aro que conhecera, mas sim o rosto de Marley. Era o próprio finado que ali estava olhando com tranquilidade, com os olhos arregalados e parados, e a esverdeada palidez no rosto tornava horrível o fantasma. Passado o susto, o velho avarento olhou novamente para o aro e o fantasma desaparecera. Apesar de estar perturbado pela aparição, o avarento mais calmo continuou seu caminho, entrando na casa e seguindo para seu quarto. Depois de algumas voltas pelos cômodos, procurou se tranquilizar-se. Sentou-se na cadeira, mas logo começou a ouvir o som da campainha. O som foi aumentando. Quando parou, seguiu-se um pavoroso barulho, como se alguém arrastasse uma pesada corrente de ferro. O avarento exclamou: bobagem, não acredita em almas do outro mundo? Neste momento, o fantasma atravessara a porta, parando em sua frente. Era o fantasma de Marley, dizendo: os espíritos que, como eu, só viveram para o próprio egoísmo, são condenados a vagar pelo mundo e presenciar todas as alegrias de que não participaram e a felicidade que deixaram de espalhar. Em vida, o meu espírito nunca transpôs os limites do nosso escritório. Nunca a minha alma se elevou acima do nosso nível de negociantes. Negócios. A humanidade devia ter sido o meu negócio. O bem-estar alheio também. A caridade, piedade, benevolência, esses deviam igualmente ter sido meus negócios. Escute-me. Hoje, vim te anunciar que ainda lhe resta a possibilidade de escapar a um destino como o meu. Você vai ser visitado por 3 espíritos, ao soar da primeira hora, o segundo na noite seguinte, à mesma hora, e o terceiro. O avarento reclamou: foi essa a única maneira que encontrou para me salvar? Não seria melhor que viessem todos juntos para acabar com isso mais depressa? O fantasma se despediu. Não me espere ver mais. E para o seu próprio bem, não se esqueça do que ele disse. Quando Scrooge acordou, era tão densa a escuridão. Tentou enxergar alguma coisa nas trevas que o envolviam, mas nada conseguiu. O tempo ia passando, e passado algumas horas, o relógio anunciou. Chegou a hora, exclamou o velho avarento. Era uma estranha aparição. Parecia uma criança, mas olhando melhor, tinha a aparência de um velho. O fantasma disse: sou o espírito dos natais passados. Natais do seu passado. Levante-se e siga-me. Foi assim que o avarento revisitou memórias importantes de seu passado. Os meninos que brincavam, a irmã quando criança, o antigo patrão, a noiva que foi embora. O espírito murmurou: eu lhe disse
que estas são as sombras do passado, dos natais passados. Depois dessa intensa viagem, o avarento retornou a seu quarto. No horário anunciado, lá estava o segundo espírito, um gigante alegre e jovial. Sou o espírito do Natal presente. Toque minha túnica. Nesta viagem, o espírito lhe mostrava o sabor do Natal. Haviam cestos de castanhas, transbordantes e enfeitados, ameaçando rolar para a rua, vítimas da sua própria fartura. Cebolas da Espanha, trigueiras e gordas como odaliscas, pareciam piscar, matreiras para os passantes. Maçãs e peras lisas e brilhantes amontoavam-se em exóticas pirâmides. Cachos de uvas punham água nas bocas, sobretudo dos mendigos, que os contemplavam de olhos ávidos. Maçãs escuras e graúdas pediam para ser levadas para casa e saboreadas depois do jantar. Os próprios peixinhos dourados em seus aquários, artisticamente distribuídos entre as pilhas de frutas, pareciam sentir uma nova vibração no ar e fleumaticamente davam voltas em redor de seu pequenino mundo, abrindo as boquinhas gulosas e inspecionando os arredores. E as mercearias? Ah, as mercearias! Que magnífica visão ofereciam através das portas entreabertas, não apenas pelo barulho alegre das balanças, o ruído das caixas registradoras, o aroma mesclado de chá e café que deliciava o olfato, nem mesmo pelas passas graúdas e abundantes, as amêndoas muito brancas, os paus de canela cheirosos e ésguios, os temperos tão atraentes, os figos tenros e as saborosas ameixas, ou pelo fato de tudo parecer tão apetitoso, assim exposto entre os enfeites de Natal. Mas sobretudo pela balbúrdia dos fregueses, apressados antes à expectativa da festa que os aguardava, tropeçando uns nos outros nos corredores, batendo nas paredes com seus cestos de vime, esquecendo as compras sobre o balcão e voltando correndo para apanhá-las, cometendo 1001 pequenos enganos, mas sempre sorridentes e bem-humorados. Os negociantes e seus auxiliares também se mostravam prestimosos não apenas pela perspectiva dos poupudos lucros, mas principalmente pelo prazer de poder contribuir com seus artigos para a beleza e alegria da Noite Santa. O espírito levou-o à casa do funcionário de Scrooge. Lá o avarento viu Tinzinho, o filho do funcionário que estava adoentado, e pelas sombras que lhe envolviam, talvez não vivesse até o próximo Natal. Apesar das dificuldades, eram todos felizes, contentes uns com os outros e com o momento presente. Mas o fato é que em todos os lares, famílias inteiras se reuniam à espera de convivas. As lareiras bem providas de lenha ou carvão e as mesas transbordantes de iguarias. Ah, como o fantasma se rejubilava, abençoando-as uma a uma. Como abria a mão poderosa, derramando sua alegria pura, transbordante e generosa sobre tudo o que lhe passava ao alcance. Ele também ia aos lugares mais improváveis. Abençoava os mineiros que estavam trabalhando nas entranhas da terra, os vigias do farol, os marinheiros no navio. Também foram até a casa do sobrinho do avarento, que acabava de cear com seus amigos, e onde o avarento ouviu da boca de seu sobrinho: sua riqueza não lhe serve em nada, não pratica o bem por seu intermédio, nem usa para o próprio conforto. Foram para bem mais longe, e no fim o Espírito lhe apresentou os filhos dos homens, a ignorância e a miséria.
E assim o espírito do gigante, alegre e jovial, se foi para sempre. No badalar de mais uma hora, lá apareceu o terceiro espírito, a sombra do espírito dos natais futuros. Disse Scrooge: Espírito do futuro, tenho muito mais medo do que a qualquer outro dos fantasmas que até hoje vi. E seguiram em viagem. O espírito começou a lhe mostrar homens conversando. Ouvia-se. Então o pão duro se foi. Scrooge, mas persuadido de que fosse quem fosse a pessoa a que ele se referisse, encerrava uma lição destinada ao seu aperfeiçoamento moral. Resolveu guardar com cuidado na lembrança tudo o que visse e ouvisse. Mas não chegou a preocupar-se. Não era sua intenção mudar de vida? Agora estavam vendo alguns empregados vendendo pilhagens para o dono do ferro velho. Diziam: se aquela unha de fome quisesse mesmo conservá-las depois de morto, teria agido como todo mundo, e não faltaria quem cuidasse dele nos últimos momentos, em vez de dar o último suspiro sozinho, sem ninguém para lhe acender sequer uma vela. Scrooge ouvia horrorizado o diálogo. Espírito, compreendo agora. A sorte desse infeliz que acaba de morrer bem poderia ter sido a minha, pois vejo que só a fatos como esse conduz a vida que tenho levado. O espírito levou Scrooge à cabeceira de uma cama, onde jazia uma forma seminua em completa imobilidade. Uma pálida claridade que vinha de fora caía sobre o leito, onde, abandonado e esquecido, sem ninguém que o velasse, nem sequer um amigo para chorá-lo, jazia o corpo daquele homem. Se aquele homem ressuscitasse agora, pensou, quais seriam seus pensamentos predominantes? Avareza, preocupação de dinheiro e de lucro? Tinham-no levado a um esplêndido fim, sem dúvida. Scrooge pediu ao espírito que, se houver nessa cidade uma pessoa a quem a morte de seu homem tenha causado alguma emoção, mostre-me para mim, espírito. Um casal conversava. Estamos mesmo arruinados? Perguntou a esposa. Não, Carolina, ainda há esperanças, respondeu o marido. Ela disse, só se ele tiver piedade de nós, e é quase um milagre isso acontecer. E o marido contou a ela. Ele não pode mais ter piedade, porque morreu. Carolina, ao ouvir isso do marido, não pôde evitar que uma palavra de agradecimento lhe escapasse dos lábios, e juntou as mãos num impulso de alegria. Scrooge pediu ao espírito. Gostaria de ver um pouco de ternura mesclada à ideia da morte. Do contrário, aquele quarto escuro que vimos há pouco ficará gravado para sempre na minha lembrança. Então, o espírito o levou à casa do funcionário, onde todos estavam estranhamente silenciosos, e escutou a seguinte frase: e ele tomou um menino e o pôs no meio deles. Bendito Tinzinho, sua alma de criança derramava concórdia e doçura. O espírito dos natais futuros transportou novamente para o bairro comercial. Scrooge disse: nesta quadra que estamos é que fica meu escritório. Mas o fantasma apontava para outra direção. Mesmo assim, o avarento quis espiar seu escritório, notando a mudança da mobília. O espírito continuava apontando para o outro lado, que com tanta insistência, Scrooge o acompanhou e finalmente chegaram ao cemitério. Scrooge falou: antes que me aproxime dessa lápide que me aponta, permita-me uma pergunta. Essas sombras representam fatos que têm de acontecer ou apenas podem acontecer? As condutas dos homens fazem prever os seus fins, aos quais chegarão infalivelmente se neles persistirem, mas se essas condutas forem alteradas, o fim também não será modificado? Por favor, diga que é isso, espírito, em relação às sombras que tem me mostrado. O espírito nada respondeu, apenas apontou a lápide.
Scrooge aproximou da lápide e viu escrito o seu próprio nome. Caindo de joelhos, exclamou: Espírito, escute-me, não sou mais o homem que fui. Não serei o homem que teria sido sem a sua intervenção. Para que então mostrar-me tudo isso, se toda esperança está perdida para mim? Diga que através de uma vida reformada, ainda poderei transformar as sombras terríveis que foram mostradas. Prometo que honrarei o Natal com todo o meu coração e procurarei cultivar o seu espírito o ano inteiro. Viverei no passado, no presente e no futuro. Os 3 espíritos do Natal estarão sempre comigo e não esquecerei jamais as suas lições. Oh, diga-me que posso assim apagar o que está escrito sobre essa lápide. Sim, era uma das colunas da cama, a sua cama, o seu quarto. E melhor do que tudo, sabia agora, tinha certeza de que não lhe faltaria tempo para começar uma nova vida e reparar seus erros do passado. As sombras das coisas que teriam sido ainda podem ser afastadas. Estou leve como uma pluma, feliz como um anjo e alegre como um colegial. Feliz Natal para todos. Feliz Ano Novo para todo mundo. Logo pôs-se em pé e começou sua nova vida. Mandou comprar e entregar um grande peru na casa do funcionário. Fez uma pomposa doação de Natal aos senhores elegantes. Desejou Feliz Natal a todos o que encontrou no caminho que seguiu até a casa do sobrinho para a ceia. No dia seguinte, deu um aumento ao funcionário, dizendo: Feliz Natal, Robert, que seja um Natal mais feliz do que tem sido há muitos anos, meu amigo. Scrooge cumpriu a palavra e ainda foi muito além. Para o pequeno Tinzinho, que conseguiu sobreviver, foi um segundo pai. Tornou-se o melhor amigo, o melhor patrão, o melhor homem que jamais se encontrou naquela cidade. Muitos zombavam, mas ele os deixava rir. Tinha bastante discernimento para saber que a bondade e o desinteresse raramente são bem compreendidas pela maioria das pessoas. Nunca mais viu um espírito e contentava-se em procurar se entender o melhor possível com seus semelhantes. E foi tão bem-sucedido que chegaram a afirmar que não havia ninguém que festejasse com mais entusiasmo o Natal do que ele. Também faço minhas palavras do pequeno Tim. Que Deus nos abençoe a todos e a cada um de nós. Então, buscador, essa é uma pequena apreciação de um conto de Natal de Charles Dickens. Espero ter contribuído com sua jornada espiritual terrena. Nós te desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, pois você é luz, escolha brilhar. Namastê!